Olá, sejam bem-vindos à sua TV Câmara. Eu sou Márcio Chaves e esse é o seu programa Nobres Pares. Espaço reservado para você conhecer um pouco mais sobre a vida daqueles que fizeram parte desta Casa de Leis. Ao meu lado, neste programa, está o professor Liberato, que foi vereador nesta casa por 2 mandatos. Seja bem-vindo, professor Liberato. Bom dia, Márcio. Bom dia, telespectadores da TV Câmara. É uma honra estar aqui com vocês para esse bate-papo que eu espero seja e com certeza será bastante agradável. Liberato Manrique da Silva, nascido em Cubatão? Nascido em Cubatão, em 1949 e resido ainda em Cubatão e é com muito orgulho que eu digo que sou cubatense de nascimento e de coração. 1949, morava em que bairro? Eu nasci nos bairros Cota, morei durante muito tempo na Cota 200, né? E meu pai foi um dos trabalhadores da construção da Via Anchieta. Chegou aqui em 1947 e trabalhou durante muito tempo, faleceu na condição de funcionário do Departamento de Estradas de Rodagem, DR. Do DR, então Yes. funcionário do DR. Quantos irmãos, Liberato? Eu tenho 5 irmãos. Tenho um falecido, né? E tenho mais 4 vivos. Morou sempre a infância toda na Cota? Morei durante a infância, até que eu me casei em 1974, morei no bairro de Cota 200. Bom, o senhor falou da construção da Anchieta. Vosso pai trabalhou na construção dessa que é uma das rodovias mais importantes para o escoamento e produção. Brincou na era da construção da Anchieta, lembra da época da construção? Tem lembranças disso? Tenho bastante lembranças agradáveis. Eu, inclusive, estudei na escola da Fabril, o antigo Zenon, onde hoje é a creche Elias Arzur, e eu vim até por falta de escola no bairro de Cota 200, eu estudei os 4 anos do antigo curso primário na Fabril. E eu brincava muito de carrinhos de rolemã. Eu me lembro perfeitamente que naquele período a pista, na minha infância, a pista descendente ainda não estava completamente inaugurada. Então, às vezes, a gente brincava de carrinho de rolimã. As lembranças dessa infância na Cota, os amigos da Cota, o senhor convive ainda com essas pessoas? Tem esses contatos? Tenho contatos, tenho muitos amigos, alguns ainda residem lá, outros se espalharam por força das diversas atividades, né? Mas eu tenho muitos amigos ainda, pessoas que conviveram comigo. O senhor é casado, quantos filhos? Eu sou divorciado, né? E tenho um relacionamento. E tenho do casamento, eu tenho 2 filhos, um com 40 anos, outro com 36 anos de idade. Todos em Cubatão ou não? Um deles é advogado, advoga comigo no escritório, e o outro integra os quadros da Polícia Civil, mora em Osasco. Da época que o senhor estudou no Zenon, não é isso? Estudei no Zenon, o curso primário. O curso primário. Depois disso, como foi a caminhada? Depois disso, eu tive que vir estudar em Cubatão, aqui no centro, mais precisamente no Afonso Schmidt. O Afonso Schmidt, onde eu fiz o antigo curso ginasial, que hoje equivale à 5ª a 8ª série do ensino fundamental. Posteriormente, eu fiz o curso científico, né, que hoje equivale ao ensino médio, no Colégio Luiz Amacuco, em Santos. Sempre com muita dificuldade, a condução era precária, eu ainda morava nessa época no bairro de Cota 200 e muitas vezes tive que pegar carona para poder estudar, né, se quis. Esse deslocamento de Cubatão para Santos era muito difícil. Muito difícil. Eu estudava na ponta da praia, percorria cerca de 20 quilômetros para poder chegar à escola e depois mais 20 para retornar. Começou a trabalhar com quantos anos? Eu fui estudante aprendiz na Carbocloro,
Depois, terminado o período de bolsa de estudos, eu fui fazer o quartel, né? Entrei no quartel, servi o Exército de 1968 a 1969 e, posteriormente, fiz a faculdade em Santos, a primeira faculdade, fiz na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santos. O senhor fez primeiro a Faculdade de Ciências e Letras, depois veio fazer... Certo. Eu fiz a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, onde eu cursei Ciências, né, que me habilitava a dar aulas de Ciências e Matemática. Fiz uma complementação em Matemática, o 4º ano em Matemática, e posteriormente fiz Pedagogia, fiz ainda uma pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior, e, posteriormente, em 1983, eu comecei o curso de Direito, onde terminei em 1988. Essa iniciação na política, professor Liberato, começou com quantos anos? Essa participação, esse olhar político. Sim, eu comecei a participar por volta dos 18, 19 anos, né, a convite do meu amigo Mihailo. Mihailo foi vereador em primeiro mandato, eleito em 1976, ficou até 82, e eu, naquela época, fui convidado a integrar os quadros do antigo MDB. Vocês eram amigos, lecionavam na mesma escola, não? Não só lecionamos na mesma escola, como fomos colegas de turma durante o período de ginásio, no Colégio Afonso Schmidt. já vem antes. É uma amizade que dura mais de 50 anos. Esse vosso ingresso na política, qual o partido que atraiu o professor Liberato naquela época? Sim, naquela época havia 2 partidos, em razão da ditadura militar, que estabeleceu a existência de apenas 2 partidos, né? Era a Arena, o partido oficial, o partido do governo, e o MDB de oposição. Eu ingressei nos quadros do MDB, onde permaneci. Depois ele foi sucedido pelo PMDB, ou seja, foi acrescentado apenas o P à frente, e eu militei durante 40 anos no PMDB. Havia uma aceitação, o professor na política, o professor militante, havia alguma situação mais constrangedora, as pessoas tinham certo preconceito ou não? Não, eu acho que o professor sempre foi bem aceito, até porque o professor é um formador natural de opiniões, não é? Portanto, eu tive, durante o período em que fui vereador, em que disputei eleições, tive um eleitorado significativo entre os meus ex-alunos. A sua visão, quando do início da participação na política, era uma visão transformadora, reacionária, era algo mais voltado contra a ditadura? Sim, era algo que precisava ser combatido. Eu acho que não há nada pior do que uma ditadura. Você não ter o direito de eleger o seu prefeito, não ter o direito de eleger o seu governador, você não ter o direito de eleger o presidente da República. Então, nesta época, havia um fortalecimento da oposição, até porque o regime militar ele foi se esfacelando com o tempo. Ele caiu, digamos assim, de podre. E o combativo, Liberato, nessa época? Militante combativo, ia às ruas? Sim, eu era participei da caminhada pelo restabelecimento da autonomia político-administrativa de Cubatão. Cubatão não podia eleger o seu prefeito. Houve uma época em que nós tivemos, de domínio público, nós tivemos prefeitos nomeados pela ditadura militar. Então, quem não rezasse naquela cartilha, jamais seria prefeito nomeado. A cidade podia escolher os vereadores, mas não o prefeito. Mas não o prefeito. Da mesma forma, elegia deputados estaduais, mas não elegia o governador. Elegia deputados federais e senadores, os senadores em parte, porque houve um período que havia o senador biônico, ou seja, parcela do Senado era indicada pelo governo militar.
e não tinha a oportunidade, não tinha a condição de eleger o presidente da República também, que eram todos integrantes da... Colocou o nome à disposição da comunidade para a cadeira de vereador? Quantas vezes da primeira vez foi eleito? Houve uma tentativa posterior? Como foi seu início? Sim, uma das coisas mais difíceis é você ser eleito principalmente vereador, né? A luta para se eleger vereador, ela é árdua. Eu fiz uma primeira tentativa em 1982, eu obtive 339 votos, né? Me lembro ainda a época, e não consegui chegar. Posteriormente, eu fui eleito numa segunda tentativa em 1988 e depois reeleito em 92. Já nessa primeira eleição já tinha o quociente eleitoral, o temido quociente eleitoral? Sim, em todas elas havia o quociente eleitoral. E o quociente, o senhor sempre foi favorável? O senhor entendeu esse mecanismo do quociente ou também era contrário ao mecanismo? Sim, eu entendo que o mandato pertence ao partido. O vereador, o deputado, ele não é dono do próprio mandato. Ele é eleito em cima dos votos que proporcionalmente o partido, a sua legenda ou a coligação obteve. Portanto, eu acho que dentro desse esquema de proporcionalidade, o partido é que detém o mandato. E quem quiser mudar de partido deve renunciar. Abrir mão de mandato. Exatamente. O quociente ele adveio por uma questão de colocar em igualdade. Porém, muitas vezes pessoas não são eleitas com um número muito grande de votos e outros acabam se elegendo com um número menor. O senhor acha isso uma injustiça eleitoral, buscando fazer a justiça, a igualdade? Não, eu entendo que é justo, sim. É justo, sim, porque o espírito da coisa é você ter partidos que professam uma determinada ideologia. Então, todos aqueles que pensam de uma mesma maneira, eles pertencem a uma agremiação. Não é? Não dá para fazer política sozinho. Ninguém obterá sucesso se tentar fazer política sozinho. Então não adianta você ter um indivíduo que tenha um percentual de 90% dos votos, enquanto que os outros 10% ficam divididos entre as demais candidaturas. O eleito, na segunda tentativa, na segunda eleição, na sua segunda participação no pleito, qual era a visão do Liberato quando entrou pela primeira vez nesse plenário? Olha, assusta um pouco. Normalmente você tem uma imagem de como fazer política, como você vai se comportar nas tratativas com os outros partidos, mas eu sempre tive a visão de que você tem que ser coerente. Ou seja, no primeiro mandato, eu participava da situação. Ou seja, nós apoiávamos o prefeito que foi eleito pelo nosso partido, que à época era o prefeito Ney Serra, e nós ficamos... não só no partido, mas na situação até o final do governo. Posteriormente, no segundo mandato, nós não conseguimos fazer o candidato a prefeito. Nós não fizemos o prefeito, que nesta disputa era o Armando Campinas, né? Tendo o Mihailo na vice, não conseguimos sucesso. Foi eleito, então, o Passarelli. E nós... como não fomos eleitos juntos com o Passarelli na mesma sigla ou na mesma composição política, nós fizemos oposição durante o tempo todo. Eu acho que isso é uma questão de coerência. Você não pode, na minha visão, você não pode ser eleito por um partido apoiando o prefeito, por exemplo, e depois passar para a oposição sem mais nem menos, e vice-versa. O oposto também é você aderir a uma
um prefeito, o apoio a uma candidatura, aliás, a um exercício de prefeito, sem mais nem menos. Eu acho que você deve explicações ao seu eleitor. O senhor foi situação quando da segunda indicação de Ney Serra para assumir a prefeitura de Cubatão. Não, ele foi eleito, porque na primeira ele era prefeito nomeado. Num breve período de 10 meses, no ano de 1985. Então, foi na segunda eleição do município que ele foi alçado então, a prefeito. Ele foi eleito prefeito. Ele tinha sido prefeito nomeado e, posteriormente, ele foi prefeito eleito. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa situação de Cubatão, a época que o senhor era vereador, mas isso logo após o nosso intervalo. Daqui a pouco estamos de volta.